Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vegetti marca contra a Portuguesa e entra para seleto grupo de artilheiros do Vasco. Com 2 gols na goleada contra a Portuguesa, argentino faz história no clube. Pablo Vegetti segue consolidando seu nome na história do Vasco. Com 2 gols marcados na vitória contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, o atacante argentino não só garantiu os 3 pontos como também alcançou um feito importante. Ele se isolou como o 9º maior artilheiro do clube no século XXI. O centroavante, que tem sido um dos destaques do Gigante da Colina desde sua chegada, iniciou a temporada de 2025 da mesma maneira que terminou a passada, balançando a rede. No primeiro jogo do ano, contra o Madureira, Vegetti garantiu a vitória. E contra a Portuguesa não foi diferente, foram 2 gols que aumentaram sua marca para 36 gols com a camisa Cruz Maltina. Com 36 gols, ocupa a 4ª colocação no ranking de estrangeiros com mais gols em toda a história do Vasco. Veja, a seguir, o top 10 goleadores estrangeiros. Maiores estrangeiros do Vasco. Vegetti chegou a 36 e está a apenas um gol de igualar Silvio Parodi, terceiro maior goleador estrangeiro da história do Vasco, com 37 gols. 1. Valladolid, Uruguai, 83 gols. 2. Germán Cano, Argentina, 43 gols. 3. Silvio Parodi, Paraguai, 37 gols. 4. Vegetti, Argentina, 36 gols. 5. Alfredo Gonzalez, Chile, 29 gols. 6. Baianinho, Portugal, 29 gols. 7. Petrovic, Sérvia, 28 gols. 8. Hugo Lamana, Argentina, 25 gols. 9. Duvier Riascos, Colômbia, 20 gols. 10. Andrés Rios, Argentina, 16 gols. 11. Vegetti também alcançou outro marco importante. Com os 2 gols contra a Portuguesa, o atacante argentino entrou para o top 10 artilheiros do Vasco no século XXI, um feito que só reforça sua importância no clube. Top 10 artilheiros do Vasco. 1. Romário, 131 gols. 2. Nenê, 63 gols. 3. Elton, 52 gols. 4. Leandro Amaral, 51 gols. 5. Germán Cano, 43 gols. 6. Iago Pikachu, 40 gols. 7. Alexandro, 39 gols. 8. Moraes, 38 gols. 9. Vegetti, 36 gols. 10. Thales e Valdir, 35 gols. Com a renovação encaminhada, Vegetti segue mostrando seu valor em campo com a camisa Cruz Maltina. O argentino terá a oportunidade de continuar sua trajetória no Vasco. Com um aumento salarial e novas metas que incluem a artilharia do time e possíveis títulos durante sua permanência. Quem sabe, no futuro próximo, ele se torne um dos maiores goleadores da história do clube. Maricá x Vasco de Coutinho tem placar cravado pela inteligência artificial, 2-1. Nesta quarta-feira, 29, o Vasco enfrenta o Maricá em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca com início às 19 horas, horário de Brasília, estádio São Januário. O Maricá mantém uma sequência positiva de 3 vitórias e 2 empates e ainda não foi derrotado no torneio estadual. O Cruz Maltino também conta com uma sólida campanha e ainda segue invicto no Cariocão de 2025. Inteligência artificial crava placar de Maricá x Vasco. Com as expectativas das 2 torcidas para o embate pelo torneio do Rio de Janeiro, pedimos um palpite do placar exato de Maricá x Vasco para a Meta Inteligência Artificial do WhatsApp. O Vasco é o favorito para vencer, considerando sua equipe mais experiente e forte. O time vem de uma boa sequência de resultados e tem uma boa chance de liderar o campeonato, iniciou. O Maricá, por outro lado, tem um elenco razoável, mas precisa superar suas limitações para ter chances de vitória. O time precisa manter o ritmo após alguns resultados positivos, continuou. Um palpite possível é de vitória do Vasco por 2-1, considerando a força ofensiva do time e a possibilidade de o Maricá marcar um gol. Finalizou a Meta Inteligência Artificial, afirmando que o Gigante da Colina vencerá. Qual será a escalação do Vasco para a partida? Para o duelo contra o Maricá, o técnico Fábio Carille esboçou essa provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Jair, Paulinho, Tietê, Coutinho, Alex Teixeira, Vegetti. Vasco repudia racismo sofrido por Raia na seleção brasileira e cobra punições. Punições e medidas cabíveis.
Na madrugada desta última segunda-feira, 28, o Vasco aproveitou para se posicionar sobre o episódio de racismo sofrido por Ryan, jogador do Cruz Maltino, enquanto defendia a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Os jogadores brasileiros denunciaram que o atacante vascaíno havia sido alvo de ataques racistas na reta final da partida contra a Bolívia no último domingo, 27, que terminou em vitória por 2-1 para o Brasil. O Vasco vem a público novamente para repudiar um ato de racismo. Dessa vez, o caso envolve o nosso atleta Ryan, que atuando pela seleção brasileira, foi atacado pelo goleiro boliviano durante partida válida pelo Sul-Americano Sub-20 na Venezuela. Começou o Cruz Maltino. Vasco defende Ryan. O Vasco reitera seu posicionamento contra toda forma de preconceito e manifesta total apoio ao jogador. O clube já está ciente da representação da CBF e acompanhará de perto o desenrolar dos fatos, cobrando as devidas punições e medidas cabíveis, completou o clube. Em nota oficial, 1h30 após o apito final do confronto, a Confederação Brasileira de Futebol enviou uma representação à Conmebol afirmando que Ryan foi alvo de injúrias raciais na partida. A entidade destacou que o atacante disse ter sido chamado de mono macacado, em espanhol, pelo goleiro Fabian Pereira, que, segundo o jogador, também fez gestos imitando o animal. Vale lembrar que menos de 2 dias antes, o Vasco também se posicionou contra um crime parecido. Em um vídeo publicado nas redes sociais, um torcedor do Coritiba chama Léo, zagueiro do Atlético PR e ex-Cruz Maltino, de macaco diversas vezes. O clube carioca defendeu seu ex-atleta e repudiou o ato. Renovação de craque. Vegetti é um dos jogadores mais importantes do Vasco da Gama, desde que chegou ao clube, em agosto de 2023. O argentino de 36 anos tinha contrato até dezembro deste ano, mas renovou o vínculo até o final de 2026. Após a renovação contratual, Vegetti terá um salário de R$760 mil fixos, mas valor pode aumentar com algumas bonificações por metas. Caso ele seja artilheiro de algum campeonato ou o Vasco conquiste um título no período de duração do contrato. Pedrinho busca a renovação de Jair Paulinho e Puma Rodrigues após chegar a acordo com Vegetti. Renovações vascaínas. O Vasco não tem um grande elenco que possa bater de frente contra os principais adversários no futebol brasileiro, mas há jogadores competitivos e que podem surpreender, principalmente no Campeonato Carioca. Para manter os principais atletas, Pedrinho já vem se mexendo para renovar com os jogadores. Após Vegetti, que irá receber R$760 mil por mês, o objetivo agora é entrar em acordo com mais 3 jogadores. De acordo com a apuração do perfil @Mumo da Colina e do comunicador Adilio Avelar, o Cruz Maltino deseja finalizar as renovações com Jair, Paulinho e Puma Rodrigues e deve oferecer 2 anos de contrato para o trio. Para fazer acordos. Giroflex informação sobre renovação. De acordo com a apuração, o Vasco planeja renovar os contratos dos atletas Jair, Paulinho e Puma Rodrigues por mais 2 anos, com possibilidade de extensão por mais 1 ano. Em breve mais informações, disse. Os jogadores são considerados importantes e a ideia é não deixar que a situação se arraste para não acabar perdendo algum deles. Por isso, as conversas já estão em andamento. Trabalho do presidente vascaíno. O presidente Pedrinho tem trabalhado bastante para colocar o Vasco no melhor lugar possível, por mais que encontre sérias dificuldades por conta dos problemas financeiros que o clube passa. Próximo jogo do Cruz Maltino. Em campo, o próximo compromisso vascaíno será contra o líder Maricá, nesta quarta-feira 28 às 19 horas, fora de casa pelo Campeonato Carioca. O Gigante da Colina precisa vencer para subir na tabela. Vasco e Santos na disputa, um clube saiu na frente. Rony já tem o provável destino para 2025. O atacante Rony está sendo disputado por Vasco e Santos no mercado da bola. Os 2 times estão interessados na contratação do jogador e já conversam com o staff do atleta para tentar fechar com o atleta que pertence ao Palmeiras. Especulado no Vasco, Rony já tem uma intenção de acordo com a apuração do André Hernan. Um dos clubes já saiu na frente e não é o Gigante da Colina. Segundo o repórter esportivo, o Peixe é o favorito do momento para selar a contratação do jogador, que é o maior artilheiro do Verdão na Libertadores. Leia também vale dizer que Rony é o sonho do Pedrinho para esta temporada, mas pelo visto não vai conseguir acertar com o jogador. É bom dizer que o departamento de futebol também negocia com Brian Rodrigues para esta função. Veja também, contrato carimbado, não sai do Vasco. Jogador assina renovação e está garantido no clube. Veja mais notícias do Vasco, acompanhe os jogos.
resultados e classificação além da história e títulos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fábio Torres, jornalista por amor à profissão. A busca incessante para reproduzir boas histórias é o que me move neste ofício. Opinar sobre o Vasco é muito mais que apenas um trabalho. É uma terapia e uma forma de me conectar com os torcedores. Será um prazer dedicar o meu tempo para o meu time do coração. Nutricionista alerta: para perder 10 kg de gordura visceral, faça isto todos os dias. E você, torcedor? O que você acha da situação de Rony no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.